Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nessa festa de São Pedro e São Paulo, nós estamos celebrando o alicerce da nossa fé. Essas pessoas, esses dois apóstolos, receberam uma grande missão, e Pedro, que esteve com Jesus, e Paulo, que recebeu depois, não conheceu Jesus, mas teve uma experiência profunda com Jesus. Eles receberam a grande missão do anúncio do Evangelho, de fazer com que a fé da igreja fosse estabelecida sobre aquelas verdades reveladas por Jesus, e confirmar os seus irmãos na fé. É sobre este alicerce que nós estamos edificando a nossa caminhada. E eu quero dizer isso para você, querendo lembrá-lo de que você não deve ser católico por outro motivo que não seja alicerçar a sua fé católica em outros alicerces que não sejam estas verdades proclamadas pelo apóstolo, confirmada e ensinada a cada um de nós. Você não pode alicerçar a sua caminhada na igreja por causa do padre, porque o padre vai embora, porque o padre também pode errar, e se o padre cair, você cai junto. Você não pode basear a sua fé na igreja por causa das amizades, porque as pessoas podem nos passar para trás. Um dia é o teu melhor amigo, e outro dia você finge que nem nunca te viu. Você não pode basear na sua pastoral, porque uma hora você pode ser trocado de pastoral. Você não pode basear na voz bonita do ministério, porque tem dia que está rouco. Não dá para basear, amados irmãos, nem na atenção da comunidade. Não, padre, eu deixei de ser católico porque eu passei por um momento difícil e ninguém da igreja me ligou, não me deu apoio. Muito triste que isso não tenha acontecido, mas pode acontecer. Nós não somos católicos por causa dessas coisas. A garantia que nós damos, o crédito que nós damos para a igreja, para professar a nossa fé católica, não está baseado nas pessoas, no que elas são, no que elas fazem, ou no que elas nos oferecem, porque tudo isso, e porque as pessoas são passageiras. O crédito, a nossa garantia de abraçarmos a fé católica está alicerçada nas verdades proclamadas, ensinadas por Pedro, Paulo e os apóstolos, e por isso dizemos que somos católicos apostólicos. É a fé dos apóstolos que nos garante, é a fé dos apóstolos, os alicerces a qual estamos construindo a nossa fé. E a catolicidade, que significa a igreja que está no mundo inteiro, numa união, proclamando uma mesma fé, se manifesta na figura do Santo Padre, o Papa. Quando alguém diz que está unido ao Papa Francisco, está professando a sua plena unidade na fé, com a mesma fé que foi proclamada por Pedro, por Paulo e por todas as gerações, anos e anos seguintes. Estamos proclamando que nós vivemos nesta mesma unidade, que nós professamos ainda as mesmas palavras, o mesmo ensinamento que eles receberam, a mesma fé que eles ensinaram e que derramaram sua vida, que entregaram sua vida, derramaram seu sangue para que chegasse até nós. Esta catolicidade faz com que, se você sair daqui para ir na missa em qualquer lugar, você vai entender a missa. Você pode até não entender o que o padre está falando, mas você vai saber que parte da missa que está, pelo menos. Pelo menos a comunhão ninguém perde, né? Essa parte não tem erro. Se você for em qualquer igreja católica no mundo inteiro, você vai saber que lá se ama Nossa Senhora, que lá se adora o Santíssimo Sacramento, que lá se professa um só batismo, que lá se confessa. Que bonito, que experiência bonita que eu tive quando estava lá em Medjugorje. Perguntaram, você é padre? A moça perguntou lá na língua dela, eu entendi que ele estava perguntando isso, né? Aí eu falei, sim, padre. Aí ela falou, confissões. Confissões. Aí tinha uma cabine, tinha um monte de cabine assim para confissão. E na porta das cabines tinha a língua que os padres falavam. Aí tinha várias línguas escritas lá, e eu procurei uma que só tinha português e na língua dos anjos. Aí não tinha na língua dos anjos, fiquei só na do português mesmo. Aí entrei lá,
e fiquei atendendo as confissões. Todos os peregrinos da língua portuguesa podiam entrar lá naquela cabine, e aí tinha de diversas línguas. Que coisa extraordinária, que sinal da catolicidade da nossa igreja, em todos os lugares, celebrando os sacramentos, os mistérios da fé, como assim receberam os apóstolos, e que ela permanece firmada sobre a verdade proclamada de Pedro, sobre a doutrina a qual Pedro recebeu a graça de confirmar quando professou. Os outros estão perdidos, os outros dizem que o Senhor Jesus é, os outros dizem que Jesus é, talvez Elias, talvez João Batista, mas e vocês? Então Pedro, cheio da graça de Deus, proclama: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nos confirma, e nos ensina, e tem guardado dentro da igreja esta mesma profissão, que hoje também todos nós fazemos: Jesus, o Cristo, o ungido do Pai, o Filho do Deus vivo. Amados irmãos, nós continuamos a proclamar a fé que Paulo anunciou a ponto de dar a sua vida em muitos lugares, em muitas cidades, constituindo pequenas comunidades, os educando sobre a moral cristã, sobre a fé católica. Ele foi ensinando em plena comunhão com o colégio apostólico. Lembra quando lá houve o concílio de Jerusalém? Quando Paulo estava em dúvida sobre a circuncisão dos pagãos que se convertiam ao cristianismo, ele foi lá junto de Pedro, ele foi lá ouvir a palavra de Pedro, porque os apóstolos entendiam, não foi para qualquer um, mas para Pedro, que o próprio Jesus disse: sobre esta verdade que você professa, sobre você que eu vou colocar sobre o comando da minha igreja. A igreja não é de Pedro, a igreja é de Jesus, mas Pedro recebeu de Jesus estas palavras, porque cheio do Espírito Santo você professou a verdade, você entendeu. Você deve guardar, Pedro, você deve confirmar os teus irmãos, para que não se desviem destas verdades, para que não se percam da minha igreja. Apacenta o meu rebanho, Pedro. Apacenta o meu rebanho, Pedro. Pedro foi escolhido e enviado para comandar e confirmado pela graça de Deus. Quando nós ouvimos na primeira leitura que ainda preso, Deus envia um anjo para o libertar, porque ele tinha uma missão, meus irmãos, minhas irmãs. Que coisa extraordinária, que alicerces firmes de fé que nós estamos enraizando a nossa caminhada. É sobre o sangue derramado de Pedro e de Paulo. Por isso a igreja católica, uma só fé no mundo inteiro. Apostólica, porque não é a fé de que cada um entende do seu jeito. Não é a fé que eu prego para vocês porque eu li a palavra e entendi do meu jeito, diferente do outro padre, do outro. Cada padre tem a sua doutrina. Não, é uma única e mesma doutrina, porque é a doutrina dos apóstolos. Ela é apostólica e ela é romana, porque foi em Roma que Pedro e Paulo derramaram o seu sangue. Foi lá em Roma que estes dois pilares da evangelização entregaram a sua vida, e onde os cristãos foram perseguidos, foi agora edificada a sede da fé cristã. É sobre estes alicerces que estamos firmando a nossa caminhada. Você está me entendendo? Se está entendendo, pode aplaudir. É preciso que a gente entenda isso, porque se todos os católicos entendessem isso, gente, nós não cairíamos, não seríamos levados pelos ventos, pelas ondas do mundo, das ideologias, das seitas que vão surgindo, de tantas e tantas igrejas que vão se multiplicando. Nós não seríamos levados, manteríamos a nossa comunhão, manteríamos a nossa caminhada sobre este alicerce. Gente, eu quero dizer para você, se você juntar um dinheiro para comprar uma casa, você entregaria para qualquer pessoa? Olha, fulano trabalha com imobiliária, mas eu não conheço ele, nunca ouvi falar de ninguém que comprou casa com ele, eu não sei como que funciona direito, mas eu sei que é melhor, é bom, é bem agradável, ele é muito simpático. Você entregaria o seu dinheiro? Tem gente que entregaria, mas enfim, o que aconteceria no final?
Você guarda um dinheiro para fazer uma festa de casamento? Você contrataria um buffet que você nunca ouviu falar? Você ia lembrar do casamento da sua prima, da sua irmã. Eu fui no casamento lá do vizinho. Nossa, que festa maravilhosa, aqueles croquetes. E aí você contrataria. Gente, se nós somos seletivos para entregar o nosso dinheiro, se nós somos seletivos para entregar o nosso fruto do nosso trabalho, até para pôr um filho na escola, se nós somos seletivos para essas coisas, por que não sermos seletivos para entregar a nossa alma? O cuidado da tua alma, o cuidado da tua salvação, você vai entregar para ser conduzido por quem? Por alguém que entendeu o Evangelho há 200 anos atrás? Por alguém que entendeu o Evangelho há 500 anos atrás? Por alguém que entendeu o Evangelho ontem? Vai ser o pastor da tua alma? Vai te entregar uma doutrina segura? Por que entregamos a nossa alma aos cuidados que senão de uma doutrina e de uma fé de 2000 anos? Por que não entregamos a nossa alma aos cuidados de uma fé professada pelos apóstolos e guardada pela igreja? Não, amados irmãos, se nesta fé, pelo batismo, nos abriram a porta do céu, que não nos desviemos, mas ao último dia da nossa vida, sejamos encontrados em comunhão com esta mesma fé e com essa igreja. Sejamos encontrados em comunhão com Pedro e com Paulo, perseverantes, fecundos, amadurecidos, não mais como crianças, mas como homens e mulheres que aprenderam a amar Jesus Cristo. Sejamos encontrados no convívio dos eleitos. Que alegria no último dia. Você que passou nesse mundo a fé católica, amando os santos. Eu estou com a máscara do Padre Pio ali. Imagina eu chegando no céu e cumprimentando ele. Oi, Padre Pio, sou eu. Imagine você chegando no céu e encontrando os santos da sua devoção, a Virgem Santíssima. Você chegando no céu e abraçando o convívio dos eleitos, podendo ver Pedro, ver Paulo, ver Santa Teresinha. Amados irmãos, morrer em comunhão com esta fé é termos a certeza de que nós fomos precedidos por santos, por mártires. Fomos precedidos nessa mesma fé por inúmeros homens e mulheres que deixaram rastros de milagre, corpos incorruptíveis, de uma igreja que levou a sociedade a experimentar tantas graças que nascem do amor, da caridade e da entrega ao próximo. Sejamos todos nós perseverantes e fiéis, com Pedro, com Paulo, na união desta fé que iremos professar agora em seguida. Possamos todos nós um dia também conviver com os eleitos no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.